A entrada do coach Pablo Marçal na corrida eleitoral para a Prefeitura de São Paulo mudou o cenário político e bagunçou a distribuição de votos, sobretudo no campo da direita. Nas pesquisas de intenção de voto, Marçal já aparece com 10,4%. Ele também posou ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e acirrou os ânimos, criou ciúmes na campanha do atual prefeito Ricardo Nunes. Em 2022, ele se candidatou a deputado federal por São Paulo. Teve mais de 240 mil votos e só não assumiu o cargo porque ele teve a candidatura impugnada por falta de documento. Mas quem é Pablo Marçal? Ele agora rejeita o rótulo de coach. Tem 37 anos, é natural de Goiânia e se diz um empresário bem-sucedido. Ganhou espaço nas redes sociais com vídeos que estimulam os seguidores e que ele chama de generais. Em um desses cursos, em que ele ensina a mudar o comportamento a partir de pensamento positivo, ele levou uma turma para uma excursão de desenvolvimento pessoal no Pico dos Marins, uma montanha no interior de São Paulo. Se perdeu junto com os seguidores e precisou ser resgatado pelos bombeiros. Em outro caso, fez uma corrida com os seguidores e um dos jovens que acompanhava o Pablo Marçal morreu. Segunda-feira, 17 de junho de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Hoje a gente vai pegar alguns casos importantes da política em Brasília, importantes e também em São Paulo, e um personagem que tem surgido, que tem aparecido na nossa política, que é o coach, o Pablo Marçal. Eu vou conversar com o jornalista Matheus Pichonelli, que assistiu à palestra do Marçal no passado e já estudou bastante sobre esse personagem, para a gente entender melhor de onde ele surgiu e qual que é a ameaça que ele está trazendo nesses últimos tempos. Matheus, obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo mais uma vez. Prazer falar contigo. Prazer falar com você de novo. Estamos aí. Vamos então começar entendendo esse contexto atual do Pablo Marçal, Matheus, para esse começo de conversa. Ele apareceu como um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e ele tem uma intenção de voto bastante razoável, chegando a ameaçar o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito e pré-candidato à reeleição em São Paulo. Ele tem entre 7% e 9% das intenções de voto, também rivaliza com o Guilherme Boulos, então ele se tornou, de repente, vamos entender como é que ele surgiu nessa pesquisa de intenção de voto, né? Como é que ele se tornou relevante nesse sentido. Inclusive, até apareceu meio próximo do José Luiz da Atena, né, do PSDB, também a Tabata Amaral do PSB, e deu uma embolada nessa disputa toda. E assim, a partir do momento que ele surgiu nessa pesquisa de intenção de voto, ele foi então até a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados e causou um rebuliço ali, porque ele estava numa sessão que tratava do processo de cassação contra o André Janones. Então, foi meio que tudo junto que isso aconteceu. Vamos entender esse contexto político para começo de conversa, então, Matheus. Bom, ele vai lá, o Janones ele rivaliza com a ala bolsonarista da Câmara. Até aí tudo bem. O Marçal tem um propósito quando ele vai lá, que ele vai para rivalizar com o Guilherme Boulos, que é o relator do processo de cassação do Janones. Então ali você já tem um desafio. Sabe aquela coisa do MMA? Inclusive o Pablo Marçal gosta de MMA, e agora ele está nessas de desafiar lutadores para briga e tudo mais. Cada hora é uma moda que ele abraça. Ele vai ali para desafiar o Boulos desafia ele, e ali tem uma prévia do que vai ser essa disputa em São Paulo. Se ele mantiver essa candidatura até o fim, eu tenho conversado com pessoas ligadas a várias campanhas em São Paulo, na prefeitura. Uma pessoa só me falou, olha, eu não estou sabendo muito quem é ele, não estou dando muita pelota. Aí depois, quando ele foi ver mais ou menos o histórico dele, ele falou assim, olha, talvez eu tenha que me preocupar. Todas as outras falaram, ele vai bagunçar o cenário eleitoral, ele vai rachar a direita, ele vai tirar voto do Ricardo Nunes,
Eu já ouvi de um dirigente em São Paulo, de um partido à direita, dizendo ele é um candidato mais forte que o Ricardo Nunes, ele tem mais carisma, ele é mais desaforado e ele tem um público. E ele eu não diria um bolsonarista raiz, mas ele atrai esse bolsonarista raiz com uma gramática muito parecida. Então, o pessoal não tá deixando, o pessoal está olhando com atenção esse fenômeno, que para muita gente é um fenômeno novo, mas para quem já acompanhou a trajetória dele, e eu participei de pelo menos uma palestra dele, sabe que a hora que isso furar a bolha, você se surpreende um pouco. Porque nesse núcleo, primeiro que a gente fala bolha como se fosse uma coisa menor, é uma bolha grande. E essa bolha é muito engajada e muito mobilizada, então tem tudo para bagunçar mesmo o cenário eleitoral em São Paulo. Quando é que ele virou um candidato não, mas um personagem interessante para o bolsonarismo? Porque até quando ele foi questionado por que ele foi até a comissão de ética, ele diz que, na verdade, ele foi chamado por outros parlamentares bolsonaristas para ir até ali. E ele anda com um broche. Isso causou muita polêmica, porque ele começou a andar com um broche, como se ele fosse um parlamentar. Inclusive, ele não poderia ter feito isso, né? Isso é um crime, porque essa não é a identidade, ele não é um servidor público, e ainda assim, ele não revelou. Ele foi perguntado por alguns jornalistas de quem era esse broche, identificando como se ele fosse um deputado, e ele disse que ele ganhou de presente, mas ele não quis dizer de quem era. Bom, feito esse parêntese, eu queria entender quando é que ele virou e ele deixou de ser um personagem interessante para o bolsonarismo, porque ele estava ali junto com os parlamentares, pessoas da extrema-direita na Câmara, fazendo todo aquele rebuliço, participou de toda aquela briga. E depois ele foi para a imprensa dar uma declaração de que se o Lula fosse candidato em 2026, dificilmente alguém ganharia dele. E aí ele já ficou completamente de mal com os bolsonaristas. Então isso aconteceu ao mesmo tempo e já mostra o quão controverso ele é, né? Olha, bom, ele na disputa em São Paulo, eu acho que o Bolsonaro ele poderia, se ele pudesse escolher quem apoiar, eu acho que o Marçal fala muito mais com o público dele do que o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é um candidato de bastidores, ele é um político tradicional, como a gente costumou falar até pouco tempo. O Marçal não, ele é um franco atirador como o Bolsonaro, como o bolsonarista raiz gosta. Talvez o Bolsonaro veja mais chance de ter uma bandeira fincada em São Paulo, que é o principal palco do país, a principal plataforma para você ter uma ascensão nacional. São Paulo, nessa eleição, é o principal palco. Eu acho que o Bolsonaro, sabe aquela coisa, olha, o coração manda fazer uma coisa, mas o Valdemar manda fazer outra, porque ele tem um acordo com o Nunes. Então, o Bolsonaro também ele tem uma posição ambígua em relação ao Marçal. Isso vai ser até o fim, enquanto os dois existirem, porque em algum momento, e como aconteceu com outros aliados do bolsonarismo, e dá para dizer que o Marçal é um aliado, porque ele já declarou voto no Bolsonaro, ele fez campanha para ele no segundo turno de 2022, enfim, ele é um convertido ao bolsonarismo, embora não se assuma. Eles vão disputar. O Bolsonaro, em algum momento, vai perceber que ele é um rival, dentro do mesmo campo. E talvez ele perceba que ele é um rival melhor que ele, porque ele é um Bolsonaro com oratória. E quando eu falo oratória, não é maneira de dizer, ele estudou oratória. Ele sabe falar para a plateia. O Bolsonaro é aquela coisa, ele tem dificuldade para falar. Ficou uma coisa meio uma piada, as pessoas acham legal, porque, não, ele é um cara, é gente como a gente, ele tropeça nas palavras, ele fala errado, ele se embanana. O Bolsonaro não é um bom orador. O Marçal é um bom orador. Ele não só é um bom orador, como ele é um cara com leitura. Ele leu os livros de autoajuda, ele disse que ele leu Pai Rico, Pai Pobre desde os, 12 anos, se não me engano, e ali ele fez uma meta de conseguir o primeiro milhão na vida antes dos 60 anos, ele disse que conseguiu antes dos 30. Ele sabe manejar melhor a jornada do herói, a própria jornada do herói, que ele conta, né, dos feitos dele. Olha, eu saí da pobreza em Goiânia. Quando você vai conversar com as pessoas que são próximas dele, você descobre que ele não era tão pobre assim, que ele exagere muito nessa narrativa dele, mas ele criou a própria jornada do herói
e ele tem o controle sobre a própria narrativa. O Bolsonaro não, o Bolsonaro é uma coisa inventada, é uma coisa que os filhos manipulam, é uma coisa que você tem uma direita global, uma cartilha dessa direita global, e aí a gente entra com Steve Bannon, todos esses estrategistas que eles vão lá e copiam. O Bolsonaro é um pastiche do que o Trump foi um dia. O Pablo Marçal não, ele tem um controle, ele sabe mais o que ele quer, e ele tem um controle, inclusive, das palavras. Ele é e ele é mais jovem, né? Ele tem, quando eu fiquei mais próximo desse movimento dele, ele tinha 36 anos. E ele já tinha uma legião de seguidores. O Bolsonaro, quando ele era um político ainda ascendente, ele era um político de nicho, um político de baixo clero. Ele não levava as pessoas para a rua como ele leva hoje, porque de alguma forma ele virou a incorporação desse movimento que a nova direita global prenuncia. O Marçal já vem com isso mais ou menos pronto, com uma gramática muito parecida, fala de Deus, Pátria, Família, é uma gramática ali parecida com Teologia da Prosperidade, tanto que os eventos dele são muito parecidos com um culto. Ele tem um domínio da plateia, ele fica 5, 6 horas de pé, ele tem essa coisa do showman, do cara que veio, do cara que venceu, do cara que vai ensinar as pessoas a destravarem na vida, fazer a vida andar para frente. E o que não falta no Brasil é a gente precisando destravar. Então ele consegue oferecer falsas soluções para essas pessoas, oferecendo um atalho ali, para uma riqueza que ele disse que conseguiu, que alcançou e que vai levar as pessoas a alcançarem. Então ele tem um potencial de crescimento ainda muito grande. Em algum momento, o Bolsonaro ou o bolsonarismo vai entender que ele é um aliado estratégico para um e para outro, por enquanto, até começar a virar uma ameaça, porque eu já vi gente falando que ele é um cara que pode ser um candidato um dia mais forte do que o Bolsonaro. Ele é uma piada por causa dos memes, porque ele conta lorotas, porque ele fala que evitou a queda de um helicóptero e tudo mais. O Bolsonaro também era uma piada até muito pouco tempo. Exatamente, Matheus. Esse era um ponto que eu queria muito trazer aqui, justamente porque ele já viralizou diversos desses momentos nas palestras que ele faz. Ele é um showman, né? E aí ele conta essas histórias de como ele conseguiu evitar um acidente de helicóptero, conversando e tendo toda essa linguagem sedutora que ele tem com um piloto. Enfim, ele aumenta todas essas histórias e traz como se fosse uma grande história de vida. Ele sempre tem um caso para contar nessas palestras que ele dá. E aí eu queria que você trouxesse um pouco também. A gente tem, por exemplo, esse caso famoso de uma pessoa que foi correr junto com ele, né, e morreu. Porque não tinha nenhum tipo de auxílio médico, ele simplesmente levou um monte de gente ali para correr junto com ele, sempre com esse discurso de coach, né? Sempre com essa coisa de que etapas vão ser superadas e tudo mais. Também houve o caso de que ele levou, e também completamente assim, irresponsável, de que ele levou pessoas para subir uma montanha e depois teve que pedir auxílio dos resgates também, porque, enfim, essas pessoas não tinham nenhum tipo de preparo físico para subir a montanha. Então, queria que você contasse um pouco dessas histórias e depois explicasse um pouco melhor como é que foram essas palestras que você assistiu, né? E o que você sentia ali? Como é que as pessoas se portavam junto com você? Quais foram os tipos de história que você ouviu? Enfim, trazer um pouco, talvez, do clima, né? De como eram dessas palestras, para além do culto que você já contou um pouco aqui. Bom, na palestra só tinha fã dele. As pessoas pagam para ficar perto dele. E elas dizem que a vida mudou, porque elas tinham uma vida muito desregrada, e ali ele tem uma série de lições, desde acordar cedo e tomar banho frio, para a pessoa entender que a vida é dura, é difícil, exige decisões difíceis e tal. É aquela ideia de levar a pessoa ao extremo, né? É levar ao extremo, e um discurso muito parecido com que se ouve na igreja, né, do tipo, olha, para de beber, as pessoas param de beber, aí a vida melhora, começa a sobrar dinheiro. Elas veem uma melhora imediata, como é mais ou menos uma relação de algum recém-convertido. O Pablo, ele tentou ser pastor em Goiânia, né, que é a cidade dele. Não deu muito certo,
E aí ele tentou já na época colocar cursos de coaching ali, que as pessoas consideravam as lideranças muito apelativos, né, esses cursos, e aí ele acaba se afastando, depois ele volta, mas tem uma linguagem muito parecida com isso, né, de olha, eu vou te tirar desse lugar que você está e você vai prosperar, você vai criar uma disciplina, mais ou menos como aquele filme A Onda, em que as pessoas estão um pouco dispersas, chega um professor e fala, eu vou fazer uma experiência aqui, eu vou ensinar vocês a serem sujeitos disciplinados e a vida de vocês vai mudar e vocês vão ter uma sensação de grupo. Vocês andam em grupo agora, vocês têm uma coletividade. E aí isso cria uma solução, porque essas pessoas começam a estudar mais, elas ficam mais dispostas, elas veem resultado. Ao mesmo tempo, qualquer fração de contestação a esse líder que deu isso para elas, e aí a gente consegue pensar ali num laboratório de várias experiências trágicas e autoritárias ao longo do século XX, qualquer sinal de contestação, isso tudo desaba, as pessoas se voltam contra você. Quando eu fui fazer essa reportagem, eu e o Ranieri, a gente teve muita dificuldade para conversar com pessoas que estavam já no processo de desencanto. Porque as pessoas que a gente conversava ainda estavam nesse processo de mudou minha vida, inclusive o rapaz que subiu o Pico dos Marins, que falava, olha, minha vida andou, eu não falava com meu pai, comecei a falar, o meu casamento deu certo, a minha empresa decolou, enfim. A gente conversou com pessoas que estavam já na segunda etapa desses métodos, né? Que eram as pessoas que conseguiram sair disso e falar assim, nossa, eu fui manipulada, eu estava num momento de muita fragilidade, e ele me deu uma sensação de preenchimento, deu uma noção de espiritualidade que eu precisava naquele momento, e depois eu não conseguia sair disso. E aí essas pessoas se sentiam muito usadas, se sentiam muito desencorajadas a dizer, cara, não vai levar essas pessoas para a montanha porque vai dar ruim. Ele não aceitava esse tipo de contestação. Então, mais de uma pessoa que eu ouvi durante a apuração falava, ele criou uma seita, e ele só anda em seita. Quando ele sai desse grupo e percebe que as pessoas só estão interessadas ou no dinheiro dele, ou nos seguidores que ele tem, ele se sente pouco à vontade. Aí ele volta para esse grupo, que são as pessoas geralmente que trabalham com ele, são as pessoas que fizeram o curso dele, e pessoas que têm adoração por ele. E aí ele se sente bem. Ele é uma figura muito interessante para o campo da psicanálise, porque ao mesmo tempo que ele demonstra toda essa segurança, ele é uma pessoa muito frágil. E uma das pessoas que eram muito próximas dele falava, olha, ele leu as 48 Leis do Poder, do Robert Greene, até anotei aqui. Se você pegar o método dele, tem métodos ali que estão descritos nesse livro, que é um livro sobre como você manipula pessoas, que era, por exemplo, olha as lições. Faça os outros trabalharem para você, mas fique com crédito. Aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Cultue a atmosfera da imprevisibilidade. E chame a atenção de qualquer forma sempre. Essas eram algumas lições desse livro. Nossa. Que todo mundo que conheceu ele de perto sabe que é uma espécie de bíblia dele, e ele aplica isso na vida real. Essas pessoas são laboratórios, eram grupos que fazem os cursos dele, e agora a gente está falando numa escala maior, que são escalas de eleitores. Então, se alguém quiser se preocupar, está liberado, pode se preocupar. Bastante ético, né, você colocar pessoas para trabalhar para você e ficar com crédito, mas enfim. Eram salários muito baixos, com projeção de crescimento. E era uma coisa assim, olha, eu só estou te ensinando como é que você vai empreender, porque a ideia é que você empreenda. Eu estou te ensinando, estou te dando a oportunidade, tanto que as pessoas pagam 5 mil para jantar com ele, para saber Exato. Como é que ele ficou rico, para ele dar o segredo. Uma das pessoas, que acho que dá para dizer que é um desafeto, né, que era uma fonte muito importante para essa série de reportagens, que era a pessoa que já passou da fase de desencanto e falava, cara, eu já manjei ele, já sei como é que é, não caio mais nessa. Ele falava, olha, é mais ou menos como o Neymar dar um curso para ensinar a ser o Neymar. As pessoas podem até jogar futebol, mas elas não vão ser o Neymar. Elas não vão ser o Marçal. Elas não vão ser o cara que reúne multidões pela madrugada dentro, né, porque acabou 2 da manhã, e vai falar durante 5 horas, porque ele é um cara que realmente sabe se comunicar. E uma das teses do pessoal que conhecia ele muito bem é que ele criou essa casca trabalhando como atendente de telemarketing, foi um dos primeiros trabalhos dele. E aí você tem que convencer as pessoas que não querem falar com você, você tem que vender um produto, um serviço para essas pessoas, você precisa de lábia. E aí ele desenvolveu essa lábia ali.
E aí ele vai, depois ele vai trabalhar com um sogro, depois ele vira executivo, ele dá uma bronca muito desproporcional, era um braço de uma operadora de telefonia em Goiânia, ele era um executivo lá, ele queria ser um executivo da empresa, ele dá uma bronca muito desproporcional e ele roda na empresa. Aí ele vai trabalhar com um sogro. E aí, de repente, ele começa a vender esses cursos e dar lições sobre como empreender, como desbloquear, como... E aí as pessoas vão, porque as pessoas, o Brasil é um país de gente desesperada para enriquecer e desesperadas em várias camadas, né? Desesperadas emocionalmente, afetivamente. Tem alguém que... E aí ninguém olha para essas pessoas. Ele fala, eu olho para você, eu sei do seu potencial, você consegue correr uma maratona se você quiser. E as pessoas acreditam, e algumas ficam pelo caminho, e aí você tem um terceiro momento, que é quando essas pessoas deprimem, porque elas ficam com essa pecha de fracassadas, porque elas não acreditaram o suficiente, elas não se esforçaram o suficiente, que é o discurso do empreendedor, né? Da meritocracia. Você não consegue entender que você tem um bolsão de pobreza porque você tem problemas estruturais. Você é fracassado, você fracassou. Olha, eu vim aqui e dei certo, você não. E aí você tem um outro momento que é quando essas pessoas deprimem, e aí o problema de quem deprime e de quem não é a parte vitoriosa da história, o problema é só dela e não da sociedade. E aí você cria um outro problema. Inclusive, o Marçal, ele tem uma fila de cobrança, porque ele lançou um desafio de US$ 1 milhão, dizendo que ele ia dar US$ 1 milhão a quem encontrasse algum processo movido por ele na justiça. E aí ele tem hoje no TJ, no Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo menos 19 ações contra ele. Mas para fechar a nossa conversa, Matheus, eu queria perguntar primeiro, se você acha que ele está pavimentando um caminho não só para 2024, para a Prefeitura de São Paulo, mas para algo maior, como, por exemplo, uma presidência em 2026. E qual é o risco da gente tratar o Pablo Marçal como uma piada? Porque sim, de fato, tem diversos memes contra ele na internet, a gente sabe que ele falou coisas absurdas, mas como você já chamou a atenção no início da nossa conversa, o Bolsonaro também dizia coisas absurdas, ele também era ridicularizado e no fim das contas ele acabou conseguindo ser alçado à presidência da República, né? Então, ele é um método, né? Ele quer chamar atenção de qualquer forma, né? Mesmo que seja para levar 32 pessoas sem preparo nenhum para a montanha. Isso é tão metafórico, né, do que é você colocar um cara despreparado como ele em qualquer cargo eletivo, que parece uma resposta pronta, mas ela não é tão simples assim, porque de um tempo para cá ficou muito... Você apresentar respostas simplistas para problemas complexos, as pessoas perceberam que isso dá votos. Então, não, eu não trato como piada, embora eu me divirta com os memes, né, de que eu evito queda de aeronaves e tudo mais. São Paulo é uma mola propulsora para qualquer outro cargo político. Eu acho que o sonho dele é ser presidente, eu acredito nisso. Até o momento que o bolsonarismo raiz entender que ele é uma ameaça e começar a atacar ele, e aí vai aquele moedor de reputações. Então eles vão ficar nesse pacto de não agressão, fingindo que são amigos, ele vai desfilar com essa medalhinha, que ele quer o público do Bolsonaro em São Paulo, né? A medalhinha do imbrochável, que ele ganhou do Bolsonaro na semana passada, ele vai usar, ele vai desfilar, enquanto for útil para ele, enquanto for útil para o Bolsonaro ter esse representante ali dessa gramática bolsonarista numa eleição como a eleição em São Paulo. Sobre os processos, isso é unânime com todo mundo que eu conversei que está envolvido com a eleição em São Paulo. Ele é um candidato com muito potencial, ele é um candidato melhor que o Nunes, ele fala bem, ele tem... Só que o que a gente chama de capivara, a capivara dele é grande. Ele tem um processo por homicídio, por suposto homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado por causa da história dos Marins, e tem a história do rapaz que morreu trabalhando para ele, sob responsabilidade dele. Né? Então, isso tudo, o eleitor ele pode associar o que acontece com uma pessoa que só se cercou de gente deslumbrada e despreparada para criar essa seita e transformar isso numa plataforma política. Em algum momento o eleitor pode falar, olha, talvez não seja tão bom negócio assim você colocar um aventureiro no topo dessa montanha, desse Pico dos Marins que se chama São Paulo, ou Brasília.
Então, pode ser que isso, bem trabalhado pelos adversários, mostre que ele tem umas costas não tão largas assim, que ele tenha pés de barro. Então, acho que isso vai ser muito explorado. As pessoas estão, os rivais, os concorrentes, eles estão doidos para ir para cima disso, para pegar esses processos e mostrar, olha, esse cara está vendendo terreno na Lua e ele responde por processo por isso, e é perigoso por isso, porque uma pessoa morreu e outras 32 quase morreram durante uma aventura que foi uma aula de despreparo. Então, isso usado politicamente pode ser um grande estrago para a campanha dele. Só que isso até agora não foi demonstrado. Por enquanto, ele só cresceu em seguidores e provavelmente vai ser alguém que ainda vai atrair muito votos até começar a perder. Exatamente, Matheus. Inclusive, você escreveu uma coluna sua no UOL Tab em 2023, em julho de 2023, dizendo: e se a campanha de Pablo Marçal foi só um viral para vender cursos? E o contrário também é verdadeiro, eu acho. A gente conversando nessa altura do campeonato, justamente porque ele já disse que não quer nem saber, com ou sem Bolsonaro, ele vai vencer as eleições para a Prefeitura de São Paulo. Então é um personagem que caminha junto com a extrema-direita, que já mostrou que veio, que espalha fake news e que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque já vivemos 4 anos de Jair Bolsonaro, então a gente sabe como é que funciona e talvez entender melhor como esse personagem está se formando, seja um alerta para todos nós. Então, quero te agradecer, o jornalista Matheus Pichonelli. Enfim, Matheus é nosso roteirista aqui no ICL Notícias, é repórter e está sempre aqui trazendo reflexões para a gente no Em Detalhes, né, Matheus? Obrigada mais uma vez. Obrigado. Agora eu corro pro roteiro do N1 de amanhã. É tudo assim. A gente vira uma chave, agora vai para outra chave. Outros desbloqueios. ICL Notícias primeira edição. Milionário aqui. Todos os dias, Matheus está lá por trás de tudo que você fica sabendo no ICL Notícias primeira edição. Valeu, Matheus. Até a próxima, querido. Obrigado demais. Até a próxima. Até. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Lembrando, o próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, onde você acompanha toda a nossa programação. Agora tem Mercado Investimentos, depois Rolê CL, 6 horas da noite, CL Notícias, segunda edição. E estamos também em todas as plataformas de áudio, por onde você pode nos acompanhar em qualquer momento do seu dia. Obrigada, boa semana para você. Amanhã eu tô de volta. A gente vive uma pandemia tecnológica que para muitas pessoas é silenciosa, mas cujos danos podem ultrapassar o que qualquer um de nós imagina. O maior especialista do mundo, eleito o melhor professor da New York University e um dos 40 maiores professores do mundo de negócios, Adam Alter, vai nos dar uma aula explicando como esse vício em tecnologia é desenvolvido, como as maiores empresas do mundo têm lucrado às nossas custas e como a gente pode escapar desse vício e levar uma vida mais saudável. Adam Alter vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, Apocalipse Tecnológico, uma aula fundamental que você não pode perder. Chame seus filhos, chame as pessoas todas que moram com você para assistir junto. É uma aula imperdível. Clique no botão aqui para se inscrever gratuitamente. A gente se vê lá.